Olá, crianças, tudo bem? O meu nome é Anne e hoje eu tenho uma perguntinha para você. Você gosta de ler? Talvez você goste de ler histórias clássicas, os contos de fadas, aquelas histórias cheias de heróis, vilões, guerreiros, príncipes e princesas. São histórias que todo mundo gosta, são boas histórias, mas nós sabemos que essas histórias, elas não são verdadeiras, elas são histórias inventadas. Hoje eu quero trazer para você uma história diferente, uma história verdadeira, uma história real que aconteceu de verdade. Essa daqui é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de instruções da nossa vida. Nela tem tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E nela diz que Deus criou todas as coisas. Mas Ele criou todas as coisas mesmo. Ele criou o céu, o mar, as árvores, as florestas, os animais, o som da cachoeira, o cheiro das flores. Ele criou todas as coisas. E Ele criou também os anjos. E dentre esses anjos que Ele criou, um deles, ele começou a sentir inveja de Deus. E ele começou a querer ser igual a Deus e a mandar no céu. Ele queria que o trono dele fosse acima do trono de Deus. E Deus, ele está em todos os lugares. E ele sabe de todas as coisas. E ele tem todo o poder. E sabendo do que se passava na cabeça desse anjo, ele expulsou esse anjo dos céus. Deus também criou o primeiro homem e a primeira mulher. Adão e Eva, você já ouviu falar? Adão e Eva. E colocou eles num lugar muito lindo, um jardim lindo e perfeito. E nesse jardim tinha várias e várias árvores, várias espécies de árvores. E Deus deu uma ordem para Adão. Ele falou assim: olha, você pode comer de do fruto de todas essas árvores aí, exceto de uma. Aquela que fica no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não vai comer. Porque caso vocês comam dessa árvore, vocês vão morrer. Pois bem, um dia, nesse jardim, Eva estava andando lá e apareceu uma serpente astuta. Uma serpente muito esperta. Que na verdade não era uma serpente. Na verdade, era aquele anjo que caiu lá do céu, que entrou na serpente e a serpente começou a falar. E a serpente falou assim para Eva: Deus falou para você não comer do fruto lá. Ah, você não vai morrer se você comer não, pode comer. Você não vai morrer não. E Eva então foi lá e comeu do fruto. E ela não só comeu, como ela pegou o fruto e deu para o marido dela também. E todas as tardes Deus passeava pelo jardim. Deus ia lá, ele gostava de ter comunhão com o homem e a mulher que ele criou. E nesse dia não foi diferente. Nesse dia Deus foi lá no jardim. E ele chamou Adão e chamou Eva, mas eles não apareceram. Eles se esconderam. E sabe por que eles se esconderam? Porque eles desobedeceram a Deus. Eles tinham feito uma coisa muito errada. Desobedeceram a Deus. E a desobediência a Deus tem um nome. Chama pecado. Eles pecaram contra Deus. E Deus, ele não ficou nada feliz com isso. E Deus, sendo justo, ele cumpriu aquilo que ele tinha falado. E ele puniu o homem e a mulher. E desde aquele dia, a morte,
entrou aqui na Terra. Tanto a morte física, então o homem não ia mais viver para sempre, quanto a morte espiritual. Então, o homem que tinha comunhão com Deus, que ficava perto de Deus, agora estava separado de Deus. Muito triste isso, né? Desde esse pecado, então, desse primeiro pecado, todo homem, toda mulher, toda criança, toda pessoa que nasceu depois desse dia, ela já nasceu com pecado. E ela já nasceu separada de Deus. O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, que nós vemos, que nós fazemos, que desagrada a Deus. Então, se antes Adão e Eva tinham comunhão com Deus, ficavam perto de Deus, agora isso não era mais possível. Eles estavam separados de Deus por causa do pecado. E por muito tempo as pessoas tentaram se aproximar de Deus, fazendo coisas boas, sendo pessoas legais, boazinhas. Mas, sabe, isso não era possível, porque o pecado do homem foi contra Deus. E somente Deus pode perdoá-lo, porque somente aquele que foi ofendido é quem pode dar perdão. Deus disse que aquele primeiro pecado do homem só poderia ser perdoado com a morte de alguém sem pecado. Mas como que isso seria possível agora? Já que todo mundo já nasce pecador. Todo mundo é pecador. Como isso seria possível? Então, Deus teve um plano. Você sabe qual é esse plano? Deus, que é perfeito, decidiu vir aqui na Terra, viver uma vida sem pecado e morrer na cruz em nosso lugar. O nome dele é Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso é tão maravilhoso que tem pessoas que acham essa história maravilhosa demais para ser verdade e acham que é apenas um conto de fadas. Como é que nós podemos saber que essa história não é um conto de fadas? Bom, se fosse um conto de fadas, Jesus, quando veio morar aqui na Terra, teria nascido num grande castelo, num grande reino. O seu pai seria um rei, sua mãe uma rainha. E quando ele tivesse nascido, talvez o rei teria reunido todos os súditos e subido no alto do castelo, mandado tocar as trombetas e teria gritado: "O príncipe nasceu, o príncipe nasceu!" E todo mundo ficaria feliz. Mas, na verdade, Jesus nasceu numa família pobre e num país pequeno. Ele também não nasceu num castelo, ele nasceu num estábulo onde ficam os animais. E poucas pessoas souberam do nascimento dele. Na verdade, apenas alguns pastores vieram visitá-lo. Se fosse um conto de fadas, o jovem Jesus, desde criança, teria sido ensinado a mandar as pessoas, a governar sobre as pessoas, porque assim, quando ele crescesse, ele se tornaria o rei daquele reino. Mas, na verdade, Jesus, desde pequeno, foi ensinado a trabalhar com madeira. O seu pai era carpinteiro e ele sempre fazia objetos de madeira para as pessoas. Se fosse um conto de fadas, Jesus seria importante demais para falar com as crianças. Talvez elas só pudessem vê-lo quando ele passasse lá longe na carruagem, e isso ainda com soldados aqui na frente para impedir. Mas, na verdade, Jesus amava as crianças e ele amava ensinar as crianças. Teve até um dia que alguns amigos dele impediram de algumas crianças de se aproximarem dele e ele falou: "Não, deixa vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus." Se fosse um conto de fadas, Jesus teria muitos servos no castelo, muitas pessoas para servir ele. Bastava ele falar: "Estou com fome", e viria alguém com uma bandeja cheia de coisas para ele comer. Ou
pessoas, servos tocando instrumentos para alegrá-lo, ou viriam pessoas para calçar os sapatos nele. Mas, na verdade, era Jesus quem servia as pessoas. Ele curava as pessoas doentes, ele fazia os cegos enxergarem, ele fazia os paralíticos andarem. Não há nada que Deus não pudesse fazer por aqueles que ele amava. Ele até fez pessoas que morreram voltar a viver. Isso é maravilhoso, né? Se fosse um conto de fadas, o rei Jesus seria milionário, teria casas bonitas, cavalos, carruagens, roupas luxuosas. Quem sabe no castelo até teria uma sala que guardasse tesouros, ouros e pedras preciosas. Mas, na verdade, Jesus era um homem pobre. Ele amava tanto trabalhar para Deus que ele não ficava pensando em dinheiro para comprar as coisas. Ele não tinha roupas luxuosas, ele não tinha nenhuma casa para morar e nem cavalos também. Teve um dia que, para entrar na cidade, ele teve que pedir um jumentinho emprestado. Se fosse um conto de fadas, os súditos de Jesus seriam sempre leais a ele. Se algum inimigo viesse para fazer algum mal para Jesus, eles já iriam defendê-lo, lutariam com todas as forças para defender o seu rei. Mas, na verdade, um dos amigos de Jesus o traiu e contou para os seus inimigos onde eles poderiam encontrá-lo. E quando os soldados chegaram para prender a Jesus, os outros amigos dele fugiram. Se fosse um conto de fadas, o rei Jesus teria vivido muitos anos, muito tempo, e teria morrido velhinho numa cama, rodeado de amigos e família. Mas, na verdade, quando Jesus ainda era jovem, as pessoas o julgaram como bandido e o maltrataram, e o torturaram e o mataram. Mesmo sem ele ter feito nada de errado, mesmo ele não tendo nenhum pecado. Se fosse um conto de fadas, Jesus seria líder de um grande exército de soldados que lutaria pelas batalhas para conquistar as terras para o seu povo, vencendo os inimigos. Mas, na verdade, Jesus veio para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Ele não veio para lutar em guerras. Ele veio para salvar as pessoas dos seus pecados, para salvar o seu povo do seu pecado. Mas ele não era o líder que eles estavam esperando. Então, eles o torturaram e o crucificaram. Ele morreu numa cruz. Se fosse um conto de fadas, o túmulo de Jesus seria bem grande e luxuoso, talvez de um raro mármore ou de ouro, e as pessoas viriam trazer flores para honrar o rei. Mas, na verdade, ele foi enterrado em uma caverna, e quando seus amigos foram lá para ver, a caverna estava vazia. Sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou e ele apareceu para os amigos dele para provar que tudo que ele havia dito era verdade. Se fosse um conto de fadas, a história teria terminado ali, quando Jesus morreu. Mas isso não é um conto de fadas, é uma história real, é uma história verdadeira. Jesus veio ao mundo, Jesus, que é Deus, veio ao mundo e morreu na cruz em nosso lugar, pelo nosso pecado. E ele ressuscitou e ele está vivo. E agora nós podemos estar perto de Deus novamente, nós podemos ter comunhão com Deus novamente, ser amigos de Deus. Você gostaria de viver com Deus para sempre no céu, que é o lugar que Ele preparou para nós? Se você agora, sabendo que é pecador, se arrepender e confessar, que é falar com Deus, e isso você pode fazer aí mesmo onde você está, e contar para Deus os seus pecados,
se você crer de todo o seu coração que Jesus é Deus e que Ele veio aqui na terra, viveu sem pecado e morreu na cruz no seu lugar, pelo seu pecado, e que Ele ressuscitou e que Ele está vivo, então você será salvo e você vai voltar a ser amigo de Deus. Você não vai mais para o inferno, que é aquele lugar terrível, aquele lugar horrível, o pior lugar do mundo. Mas você agora vai para o céu, que é o lugar que Deus preparou para nós. Deus vai ouvir as suas orações. Deus vai estar pertinho de você. E como uma plantinha, você vai crescer a cada dia mais, conhecendo a Deus e vivendo o seu amor. E a sua história também será diferente. Ela vai ser uma história muito melhor do que os contos de fadas, porque somente com Deus nós realmente podemos viver felizes para sempre.